descontrole, começou a ser... Já não era só para festas, já era todos os dias, praticamente. O dinheiro do trabalho dava para pagar as despesas normais e depois tinha que arranjar. Então comecei a vender. O vender dava para eu consumir, dava para ter dinheiro, dava para o dia a dia, pronto, para os meus gastos. À média de 1 a 2 gramas de cocaína quase diários, chegou aos 38 anos. Nunca procurou abrigo na rua, manteve o emprego, perdeu a mulher e ganhou um filho a tempo inteiro. Depois do Centro de Atendimento a Toxicodependentes, depois das tentativas de reabilitação, aceitou ser cobaia numa experiência pioneira no mundo. Não tinha nada a perder nessa altura. Eu estava naquele ponto mesmo depressivo, sei lá, se eu não descer a chorar, eu não estava bem psicologicamente, estava arrasado. Eu estava descontrolado emocionalmente. Tinha perdido uma relação. Foi tudo ao mesmo tempo. Foi a relação, foi o acumular das dívidas, ter um filho ao meu encargo, porque fiquei com ele. Em 2013, colocou a vida nas mãos de uma equipa multidisciplinar do Hospital de Santa Maria. Um psiquiatra, 2 neurocirurgiões e um radiologista. Foram eles que, há 2 anos, através de uma cirurgia, tentaram inibir a compulsão para os consumos da droga. Deu-me perguntar, doutor, no que é que eu me fui meter na altura, antes de ser operado, não é? Eu perguntava isso, como é que eu fui meter aqui e tal. Pois, é de facto um bocado assustador tudo isto, não é? Mas de facto depois correu bem, não é? As coisas foram correndo bem, isso também nos deu tranquilidade a nós, também é importante, e a ele. A equipa aplicou uma técnica utilizada nos doentes com Parkinson e nos doentes que sofrem de perturbação obsessiva compulsiva. Mas em cocainómanos nunca tinha sido usada. A estimulação cerebral profunda é o nome dado à colocação de um campo elétrico no cérebro. A maior parte dos doentes toxicodependentes não se querem tratar, pelo menos não se querem submeter a um tipo de tratamento que implica a colocação de elétrodos no cérebro. Mesmo... Porquê é que este quis? Olha, eu acho que este quis penso que fundamentalmente por 2 tipos de razão. Porque queria mesmo tratar-se. Estava farto da sua situação, 16 anos de toxicodependência, e ele sentia-se escravo da droga e queria-se ver-se livre disso. E ele dependia de 2 drogas durante anos, cocaína e heroína. Da heroína com a metadona conseguiu libertar-se, tanto quanto se sabe até agora, e da cocaína nada. Na estimulação cerebral profunda são colocados 2 elétrodos de alta frequência na extremidade de 2 fios. Esses fios entram na caixa craniana através de pequenas perfurações de milímetros. São depois guiados até à zona do cérebro que se pretende estimular. Debaixo da pele ficarão escondidos os fios e uma espécie de pacemaker que alimenta os elétrodos. Isso é um campo elétrico que vai perturbar o funcionamento de uma determinada rede neuronal. Vai inibir, por um lado, vai estimular outras células e, portanto, vai alterar ali aquela rede neuronal onde está inserido esse elétrodo. Durante a intervenção cirúrgica com anestesia local, o doente esteve consciente e foi respondendo aos médicos. Eu tive sempre a dormir, mas lembro-me, houve ali uma parte que lembro-me de ouvir só uns bonequinhos, aquele barulho nos ouvidos, aquela broca, a furar E eu lembro-me, pá, vocês estão lá e vão-me furar a cabeça, e já não me lembro o que é que eu disse. Mas foi assim uma cena assim... Que ainda Teve medo? Sim. A equipa colocou os elétrodos numa zona do cérebro onde ocorrem as sensações de recompensa, satisfação, prazer e compulsão. Tem na ciência o nome de núcleo accumbens. Grande parte das nossas recompensas, quer seja por um sucesso na nossa vida ou por um prazer sexual, acaba por estar envolvido no núcleo accumbens. São os mecanismos que presidem à satisfação quando nós comemos e estamos com fome e comemos, não é? E quando bebemos é a mesma coisa. Por outro lado também têm que ver com a satisfação relacionada com a nossa capacidade reprodutiva, portanto a satisfação sexual, por exemplo, e naturalmente com outro tipo de motivos de satisfação, de mecanismos de satisfação, que é veiculada por diferentes razões. O álcool, o tabaco
as chamadas drogas pesadas. O objetivo era criar um campo elétrico que inibisse as células de passar informação ao cérebro, que bloqueassem a sensação de prazer com a cocaína e a urgência da compulsão. Faz uma espécie de barreira. Há certos ciclos viciosos que nós estamos convencidos que ele tinha naquele cérebro, como existem noutras pessoas com vícios. É como se as células não transmitissem umas às outras. Ai, que bom que isto é. Exatamente. E um pouco isso, sim. Sujeitar-se a um tratamento em que a pessoa não tenha desta intensidade, não é? Ou deste peso, sem se ter a certeza dos resultados, sem dúvida nenhuma que é um ato de altruísmo. É claro que é um aspecto que ele próprio também poderia beneficiar, não é? Mas isto de facto é um benefício e de facto muitas pessoas devem estar agradecidas a isto. Isto poderá ter, eventualmente, não é? Obviamente não é a salvação de tudo, mas poderá de facto ter implicação noutras pessoas. Antigamente era a droga que me controlava a mim. E neste momento eu tenho esse controle sobre a droga. Pronto, é mesmo assim. Eu consigo mesmo dizer não preciso. Passa-se dias ou semanas que nem sequer me lembro que existe, como de vez em quando dá um cliquezito, mas depois eu tenho aquele poder de decidir, vou lá hoje ou já não vou. Às vezes vai. Exato. Retomou as rédeas da vida há 2 anos. Manteve o emprego, continua pai a tempo inteiro, deixou o tráfico e, mais importante, controla a cocaína. Se nós avaliarmos as semanas em que ele consumia antes de ser operado e as semanas que ele agora consome, há uma redução de cerca de 2/3 nessas semanas. É seguido com frequência na consulta do psiquiatra em Santa Maria. As análises à urina atestam a versão do doente. Não houve consumos esta semana, então? Não. Não houve nada. Ok, muito bem. Quando é que foi a última vez que consumiu? Já foi há bastante tempo, não é? Pois é. Sei lá, foi mês passado. Mês passado. Ok. Não sei se foi mal. Não sei se foi meia grama, se não. Meia grama. Não, sim, foi. Mais ou menos. Foi aquilo é saco cheneiro. E quando foi consumir, portanto, desta vez, vamos reportar-nos só esta vez. Neste mês as coisas estão melhores, mas, portanto, quando consumiu esta meia grama, aquilo foi... Foi por causa daquela minha amiga que me apareceu lá. Ok. Termina aqui, aquela... E não tenho vontade para mais nada. Pronto, consigo controlar perfeitamente aquilo que estou a fazer. E antigamente não. Tudo o que tivesse... Se tivesse 100 euros era 100 euros, se tivesse 200 era 200. É incontrolável. Isso é que foi uma grande diferença, não é? De facto. Bem, eu acho que sim. Foi uma grande diferença, não é? Eu acho que quando cheguei aqui estava em baixo. Não estava, doutor. Estava péssimo, sim, que estava uma desgraça. Isto, neste doente, deu, eu diria, um resultadão, utilizando uma expressão vulgar, não é? Deu muito bom resultado. O doente não ficou absolutamente curado a 100% da sua cocaínomania, mas ficou muito pouco dependente dela. E isto é uma grande conquista. Portanto, as conclusões são fundamentalmente estas. Neste caso correu muito bem e que precisamos de mais casos para pessoas dispostas a submeterem-se a este tratamento, cumprindo estas condições, para verificar e dar mais consistência a este trabalho. Gonçalves Ferreira e a sua equipa têm tentado, mas não conseguem, mais doentes para dar solidez à experiência. Eu lembro-me que a primeira vez que falei nesta hipótese a um outro doente candidato no Centro das Taipas, esse doente me disse, virou-se para mim e disse-me: o quê? Meterem-me 2 farpas na cabeça e ligarem-me à corrente elétrica para me tratar de uma coisa que é apenas um viciozinho que eu interrompo quando quero? Não, muito obrigado. Na intervenção, os riscos são conhecidos. A ação dos elétrodos é reversível, ou seja, é sempre possível aumentar ou baixar a intensidade ou mesmo desligar sem prejuízo para as capacidades cerebrais. Podemos avaliar. É quando se ajustam os parâmetros do campo elétrico, como está agora a fazer o psiquiatra com a ajuda do pacemaker, que acontecem algumas surpresas. Eu agora consigo, eu só consumo se eu quiser. Tenho o autocontrole para decidir esse... Sentiu alguma coisa? Sim. O que é que sentiu? Epá, aquela cena da boca. Cena da boca, o quê? Aquilo... Consegue descrever? Epá, não consigo agora, quando a água vem aqui assim. Saliva? É isso? A boca cheia de saliva, é isso? Não,
Mas é um exagerado. Em termos de efeitos secundários, houve de facto o aumento de peso, não é? Esse é o efeito talvez que se note mais nele. Em termos crónicos não se apurou nada, isso penso que não tem nada. Quer dizer, há efeitos agudos, não é? Isso como disse, não é? Pode-se rir, pode ficar com a boca ao lado, pode ter os suores, pode ter aqueles gostos metálicos na boca que ele falou, mas são efeitos transitórios que normalmente desaparecem, quer dizer, que podem desaparecer espontaneamente ou nós corrigimos, não é? Não se vai deixar agora uma pessoa aí para sair assim naquele estado, não é? Portanto, consegue-se regular. Esses efeitos secundários controláveis acontecem porque o núcleo accumbens está muito próximo do hipotálamo, o computador que regula a temperatura, a fome, a sede, o prazer sexual. Por exemplo, a certa altura, quando se estimulava no elétrodo mais profundo de todos, sobretudo de um lado, porque estas coisas nem sempre são simétricas no nosso cérebro, a certa altura ele dizia que sentia de facto corar e sentia-se todo ele muito quente, não é? O coração acelerava um bocadinho, a tensão subia. Durante a cirurgia, com o doente acordado, nós, se introduzirmos um bocadinho de estimulação num determinado contacto que pensamos estar no núcleo tal, se estivesse nesse núcleo, temos uma pequena reação automática, independentemente do doente querer ou não querer. A seriedade do tratamento depende de um terceiro médico. Diogo Ferreira desliga ou liga os elétrodos sem que o doente e os outros médicos saibam. Há que esperar depois para ver a evolução do comportamento. Eu não sinto, porque eu nunca sei se eles estão a desligar ou se... Naquele momento eu não sei, eu não sinto. Eles aqui não ligam nem desligam nada. Ao fim de 3 meses ele voltou a consumir mais, apesar de nunca ter chegado a consumir tanto como anteriormente. Sinto só, imagino que é os consumos. Ou seja, quando lhe desligam os elétrodos, Exato. Eu volta a noto ter que... exatamente o mesmo... Nunca exatamente, mas nota-se ali que parece que há ali qualquer coisa liberta. Volta a fazer efeito, Exato. a droga. Nunca como antes da cirurgia. Nunca. Mais do que 3 meses seria eticamente pouco mais discutível, pouco recomendável. E, portanto, 3 meses fizemos isso. E vimos que, de facto, nesse período, para o final dos 3 meses, ele piorou muito. Não piorou até à casa de partida, digamos assim. Mas depois... Sim, mas piorou, mas depois, nós depois voltámos a ligar, porque nós tínhamos um compromisso voltou com a ele. melhorar. E voltou a melhorar. Só preenche isso aqui, estas coisas como já é costume. A experiência foi autorizada pelo Conselho Nacional de Saúde Mental, pela Ordem dos Médicos e pelo Conselho de Ética do Hospital de Santa Maria. Só depois foi assinado o acordo entre o doente e o hospital. Isso era um risco que eu tinha que correr. Foi um risco. Tudo isto foi um risco. Eu tive mesmo que... E sem seguro? Pois eu isso já não sei. Não sabe? Quer dizer, isto era da minha responsabilidade. Exatamente. Eles fazem a cirurgia. Mas avisaram-me que a responsabilidade era sua. Exatamente. O risco foi todo dele. Mas, naturalmente, que nós tentámos esclarecê-lo o melhor possível dos riscos, não é, existentes. Porque, naturalmente, que... Não há seguros para isto. Não há seguros para isto. Não há seguros para isto, não é? A comunidade científica, ainda à descoberta do cérebro, procura na estimulação cerebral profunda a resposta para a perda de memória, a depressão, a bulimia, a dependência e a compulsão. Dizer-se aqui há 20 ou 30 anos que se podia com um elétrodo interferir com coisas tão importantes como a memória, o prazer, o vício, etc., era certamente considerado uma coisa inteiramente ficção científica. Sim, podemos modular os comportamentos, não é? E nesse sentido é um bocadinho estranho e um bocadinho assustador, não é? De facto. Embora, enfim, quer dizer, com isto a gente não faz as pessoas mudarem de partido político ou mudarem de clube de futebol, não é? Penso que não é possível assim essas coisas, não é? No mundo há 100.000 pessoas assim como ele, com elétrodos no cérebro. Nenhum desses casos pretende curar a dependência da cocaína. Por enquanto, a experiência não passa disso mesmo, de uma experiência. Mas para o doente, a normalidade já não existe sem ela. Se for uma pessoa que não tenha apoio de ninguém, não se sinta-se amparado, eu acho que isso é muito mais difícil.